Amém. Começamos olhando ao conceito de dispensação Olhamos a palavra em si, dispensação, e o que significa. Tivemos uma revisão breve de várias citações do Espírito de Profecia que falam sobre a palavra dispensação. E falamos sobre 5 palavras de Espírito de Profecia que conecta a palavra era com dispensação. E as palavras podem ser substituídas uma com a outra. E aí olhamos para Grande Conflito, página 343, parágrafo 1 a 3, onde a palavra era é usada num contexto específico de história que se repetem, não só no singular, como o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas Vamos ler o parágrafo. A palavra de Deus na Terra apresenta surpreendente semelhança de era em era. Então, cada um dos grandes movimentos religiosos ou movimentos de reforma que já aconteceram tem esse tema de repetido. Não é só o novo e o velho, é qualquer movimento de reforma que você pensar. Então, se você vai ao Velho Testamento, sabemos que tem muitas histórias sobre movimentos de reformatórios, sobre, por exemplo, Gideão. Josias, Ezequias, Esther. Você pode ir seguindo para as outras histórias e todas essas experiências onde a Igreja de Deus passa por uma reforma, ela diz que é um movimento religioso e ela vai expandir só de novo e velho para cada uma das vezes. Para cada uma das movimentos de reforma ou movimento religioso, onde a gente tem que revisar cada um. E aí você vai ver surpreendentes semelhanças. Esse é o ponto que a gente quer ver aqui. E o que a gente viu é que a palavra era, usada na frase. E agora eu quero substituir a palavra era, por dispensação. Dispensação através de dispensação. Eu não acho que isso é algo esticado, algo forçado, mas é algo que qualquer adventista usaria. Indo de um texto até outro, conectando. E depois você pode ir ao uso onde você tem a segunda palavra substituindo essa primeira. É um princípio matemático. Nós vimos que poderíamos fazer isso, principalmente quando chegamos a essa passagem aqui, onde mostra o Evangelho em 2 partes, onde mostra a introdução e a gente pode falar da era presente. Eu quero que vejamos como alfa e ômega. Você pode ver dessa forma. Ela fala no tempo presente, quando ela fala sobre as pessoas. Eu acho que a palavra é cerca no final de 1800, talvez 1899, 1902, quando a gente deveria estar fazendo um trabalho, mas eles queriam perseguir o trabalho de evangelismo, ou a entrega do evangelho ao mundo, da mesma forma como Salomão fez esse trabalho ruim que ele. E você não pode fazer, a não ser que a gente tenha muito recursos e dinheiro. Existe esse medo que a gente não tem essa capacidade de fazer esse trabalho, que a gente não tem os recursos. E aí ela diz que o evangelho começou de uma forma onde tinha poucos recursos. Isso não impede o trabalho de Cristo. E aí ela compara o trabalho de Cristo com Salomão. E aí ela compara que assim deveria terminar o trabalho. Não da forma como a gente espera, cheio de recursos, mas como no tempo de Cristo. O que a gente tem que pegar dessa passagem não é esse ponto, mas é que o ponto de que a dispensação evangélica ela chama de era. E ela fala essa era, e a gente pode substituir essa palavra por dispensação. E aí a gente compara dispensação com dispensação.
Assim como a gente viu em Grande Completo, página 343, parágrafo 1 e 2, onde a gente vê era a era e a gente considera dispensação atrás de dispensação. Então, essa dispensação não é esse grande período de tempo, mas também esses pequenos períodos de tempo. A gente viu isso. E a razão de por que isso se tornou significante é porque as pessoas que vão manejar esses movimentos religiosos vão ser guiadas por Deus. Parágrafo 2. Não tem nenhuma palavra, é verdade, que é mais claramente inspirada do que Deus, através do seu Santo Espírito, direta aos seres humanos aqui na Terra. Ela chama isso nas suas palavras de... nesses grandes movimentos, eles carregam o trabalho de salvação. Então tem esses grandes movimentos que vão carregar o trabalho de salvação através de agências humanas pela direção do Espírito Santo, com o direcionamento de Deus. O que eu fiz foi que é Deus através do início e humanos é o fim, que Deus estava liderando humanos e esse é o original. Seres humanos são seus substitutos. A gente chama às vezes de embaixadores. Então, eu preferi usar a palavra procuração, porque é uma palavra que a gente usa no nosso vernáculo, que a gente usa já há um tempo, para que a gente saiba o que procuração significa. Então, tem a palavra substituto aqui, e a gente poderia pensar no contexto de que isso aqui é no céu, e isso aqui é na terra. Se você fosse Apocalipse capítulo 12 para ler isso, você saberia que tem a palavra guerra no céu, Satã, ou Satanás, e um terço dos homens, dos anjos jogados. E quando eles são lançados para onde? São lançados aqui para a terra. Então você tem essa guerra no céu, e a gente acha que saiu da terra do céu até a terra. Então o grande conflito está acontecendo aqui na Terra. Então eu espero que a gente possa ver isso. Eu quero fazer uma observação. Não está direcionado completamente ao que a gente está lidando. Um dos maiores concepções erradas que a pessoa tem no Adventismo, ao estudar as profecias bíblicas, e Daniel e Apocalipse, o lugar onde todos vão começar a jornada é aqui em Daniel capítulo 2. É onde todo mundo começa a sua jornada. Onde sua jornada de estudos. Tentando entender o que Daniel 2 está ensinando. E um dos principais erros que as pessoas cometem é que ao final do capítulo, como a estátua vai ser lidada, vai ser destruída. E por quê? O Adventismo, de forma geral, não estuda corretamente. O que eles fazem é... eles pegam o conceito de parábolas. E se parábolas fossem desse tamanho, o que eles fazem é pegam uma perspectiva muito estreita de parábolas. E aí o primeiro problema é esse, que eles pegam uma perspectiva muito estreita. E aí acham que parábolas é desse tamanho, mas na verdade é desse tamanho. Esse é o primeiro problema que os adventistas geralmente fazem. E o segundo problema que eles fazem é que as parábolas... Então, eu vou dizer 1/10. É um número aleatório. Eles pegam o conceito de parábolas, pegam uma definição muito estreita, tem muito mais sobre parábolas que a maior parte dos adventistas estão dispostos a aceitar. Então esse é o primeiro problema. É a quantidade do assunto aqui, quão grande parábolas são, com o que a gente vai lidar. E o segundo é, eles acreditam que parábolas somente lidam com moralidade. Que esse é sobre o principal sobre parábolas, que falam só sobre moral. Que a maior parte das parábolas são nos dadas nos evangelhos, são dadas para nos dar um nível moral
sobre como nos comportar bem. E as pessoas não estão dispostas a ver que existe um segundo lado sobre isso, uma história profética, por exemplo, no Bom Samaritano. Você tem alguém ferido, você tem pessoas que vão ignorar essa pessoa e se comportar de forma errada, que estão mais interessados no seu próprio trabalho e mais interessados do que a pessoa que eles deveriam servir. E essa terceira pessoa que vai lá e vai ajudar. E vai ajudar esse ferido. Então é tudo sobre moral. Como a gente trata isso. E como é que a gente pode pegar uma parábola como essa e transformar numa história profética? Eu espero que as pessoas nesse movimento não caiam nessa armadilha. Mesmo que a gente tenha habilidade no uso de parábolas, eu espero que a gente possa ver o seguinte. Tem um homem ferido. Então, se essa é a história do bom samaritano, você tem um homem ferido e a primeira pessoa que vem é um sacerdote. A segunda pessoa que vem é um levita. Uma vez que você faz isso, você sabe para onde a história vai. Porque a gente já usa isso vez após vez. Sacerdotes, levitas e netineus. Mas na história é sacerdote, levita, não é um netineu que vem, mas é um samaritano. Então é bem fácil de ver quando alguém começa a te mostrar as dinâmicas sobre como parábolas funcionam. Você pode transformar uma parábola com uma perspectiva moral e ver que tem dentro dela profecia. A forma como eu explico isso é que você não precisa da Bíblia para entender moralidade. Todo mundo pode entender moralidade. Você pode pegar uma rima de uma criança, uma história, uma fábula de uma criança, uma história de conto de fadas. E todas essas histórias, invariavelmente, têm uma lição moral. Então, se você pensa nessa mulher jovem que vai para a casa de alguém e é a casa de um urso e tem vasos de comida lá e tudo que você consegue pensar sobre isso são sobre os aspectos morais que você vê. Então você pode aprender moralidade aí. Qualquer história que a Disney vai te ensinar, a maior parte dos filmes, tudo é sobre moralidade, sobre como nós falamos um com o outro. Estamos todos acostumados a escutar, a ver se você vê do mundo, séries, e todas elas estão falando sobre como você interage com o mundo, como você interage com a esposa, os amigos, tudo isso está tratando sobre moral. Então você não precisa da Bíblia para te ensinar moralidade. Eu discutiria, te falaria, você não precisa da Bíblia para te ensinar que é errado roubar. Esse é um dos argumentos primários que os ateus usam contra nós. Outras pessoas de religião, pessoas de fé, que você não precisa de religião para entender que é errado roubar. Todo mundo pode entender isso. Então isso não é um princípio exclusivo de cristãos que nós cristãos temos. Todo mundo entende isso. Você não quer que faça aos outros o que não quer que faça com você. É fácil entender isso, como isso funciona. Muitas religiões ensinam os mesmos princípios. Você pode ler muito nos próprios livros ateus e livros de outras religiões, ou todas as lições da Bíblia pode ver isso. Então você não precisa da Bíblia para ensinar moralidade. Todo mundo pode entender isso. Então você sabe que a Bíblia e Ellen White fala sobre tesouros escondidos. Na verdade, tem uma parábola sobre o tesouro escondido que a Bíblia fala. E eu vou sugerir que quando você pega uma parábola como o bom samaritano e você a transforma num assunto profético, o que você está fazendo, na verdade, é encontrando o tesouro escondido. Então, eu estou dizendo que tesouro escondido é entender inspiração num nível profético.
E quando você consegue lidar com esse conceito, você pode ver que toda inspiração é nada mais que histórias proféticas. Cada página, cada passagem, cada verso, são todas histórias proféticas para te ensinar algo. E para a maior parte das pessoas está escondido. Está escrito para muitos cristãos, não deveria ser. Mas é por isso que a gente deveria estudar a Bíblia, para cavar e estender esses tesouros escondidos. Alguns estão enterrados bem abaixo da superfície, outros estão mais fundos e precisa de muito esforço para tirar essas verdades. Então, quando a gente fala de tirar verdades, de cavar verdades ou tesouros escondidos, Ellen White fala muito sobre isso. O que eu quero sugerir é que não é moralidade. Não é um nível profundo de moralidade que um cristão pode ter conhecimento desse livro para falar de alguém contra a fé ou falar com alguém sem fé nenhuma. E essa confusão que temos de que para muitas pessoas são perguntas que não são respondíveis, como a seguinte: eu conheço esse vizinho que é um ateísta, que é tão bom, talvez até melhor que as pessoas que eu me envolvo na igreja. Você pode ter dado esse argumento. Se você não deu, tenho certeza que vocês já escutaram esse argumento. E começa a haver uma forma de ver que pessoas mundanas, que a gente chamaria de gentios, são boas. Às vezes não são tão bons quanto a gente, mas às vezes são até melhor que nós. Se eles são melhor que nós, o que a gente está fazendo? O que a gente está ensinando eles? A gente não tem nada para ensinar para eles. Na verdade, talvez a gente deveria aprender lições dele. A gente poderia aprender uma ou outra coisa dele sobre como nos comportar. Então, todos podem entender moralidade. Você não precisa das escrituras para isso. Alguns acham uma frase muito ofensiva, eu não sei porquê, mas é tão claro de ver. Na verdade, se você é relativamente novo para o Adventismo, se você ainda tem essas ideias frescas na sua mente, você diria algo como o seguinte. Eu algumas pessoas que conheço que diriam isso. Você vem para a igreja e diz: eu vim para a igreja porque eu achei que aqui seria um lugar melhor e as pessoas seriam melhores. E eles falam algo como: mas eu entrei para isso como uma forma ofensiva. Talvez algumas pessoas expressaram isso, mas é uma reclamação comum, que de muitas formas os adventistas são piores, se comportam piores que o mundo não se comporta. Então, o que eu quero dizer é que tesouros escondidos é um entendimento profético da inspiração. E aí que é a definição de tesouro escondido, porque é escondido da população geral. As pessoas estão subindo e descendo campos todo o tempo, mas eles não estão encontrando esses tesouros. Eles não encontram esse tesouro porque eles não importam, não se preocupam em olhar. É a pessoa que começa a olhar encontra esses tesouros. E alguém que está estudando, investigando as escrituras. Eu já disse uma vez e vou dizer de novo, porque eu acho que é um ponto importante para entender, é que cavar a inspiração não te faz mais justo. Você não tem um entendimento mais profundo do que é roubar, se você comparar com seu irmão. Todo mundo pode entender que roubar é. Quer seja roubar uma caneta, ou tempo, ou colocar 8 horas de trabalho, mas só trabalhando com metade do esforço que você deveria ter colocado. Tudo isso é roubar. Todo mundo pode trabalhar isso, não precisa de cristianismo para ensinar isso. Então, tesouro escondido é estudar profecia. Então, eu trouxe um exemplo simples, a história do bom samaritano. A forma como o evangelho está sendo apresentado não é como tratar as pessoas melhor. E a forma como Ellen White comenta nesse parábola, e Ellen White comenta sempre num nível moral. Ela não vai te dizer que no fim do mundo vai ter 3 grupos de pessoas que vão ajudar uma igreja quebrada, que foi abandonada e roubada por essas pessoas ímpias. E quem rouba? Quem rouba esse homem ímpio? Quem são os ladrões do povo de Deus? Roma. Então, quando
Então, quando você entra no forma de pensar, de entender essas coisas, não é entender os símbolos. Vai até Daniel 12, Daniel 11, versos 11, e você vê que que são os ladrões do povo, você vê que é Roma. Vai para a história, as pessoas que vão entender essas que vai roubar essa pessoa é Roma, e as pessoas que vão tratar esse problema são essas três pessoas. Mas não são os sacerdotes levitas, não vão fazer isso. Quem vai fazer é o samaritano. Eu acho que vocês já escutaram essa história, eu já falei isso antes. Eu já falei de forma casual porque todos nós já sabemos a resposta. O que ele vai fazer quando encontrar esse homem, além de colocar o, o jumento? A gente nem fala sobre o que significa o jumento quando a gente faz esse estudo, mas antes de ele fazer isso, de colocar ele no jumento, ele tem tá pelado, ele coloca as vestes sobre ele. E o que é um vestimento? Símbolo de quê? Todos nós sabemos, Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 em diante, cego e nu. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, a gente sabe que estar nu é perder suas roupas. E naquele período, as roupas eram luz, que era um símbolo de justiça. Então, quando essa pessoa coloca as suas roupas sobre essa pessoa danificada, é uma história sobre curar alguém, sobre curar as pessoas, levar eles à justiça. É uma pessoa danificada. Quem é uma pessoa danificada? É o povo de Deus. Essa pessoa era um judeu que foi roubado. Então, Ellen White fala sobre isso. Isso é adventismo, que foi destruído, quebrado. Os sacerdotes não vão quebrar, os levitas não vão fixar. Todos eles estão nas suas agendas, nos seus afazeres diários. Quem vai fazer é o Nentineu. Então você pode ver parábolas, não só no nível moral, mas facilmente, mas a gente tem que vê-los no nível profético. Mas a gente não foi educado a fazer isso, a gente se recusa. Os adventistas se recusam a aceitar a mensagem do movimento, e a razão deles fazerem isso de forma primária é porque eles não aceitam duas coisas. As parábolas são maiores do que essa ideia estreita. E essa ideia estreita que eu coloquei aqui, o que eu quero dizer com isso é o natural e o espiritual. É isso que o adventismo entende, que parábola é, de forma pura e simples. É o natural que ensina o espiritual. Uma ovelha é um homem. O pastor, Cristo. É de forma bem simples. Uma moeda, dependendo do modelo que você está falando, pode ser um humano, ou seria uma verdade, ou uma doutrina. É a única forma que os adventistas entendem normalmente as parábolas, mas esse é um entendimento bem limitado. Se torna um assunto muito maior. E esse é outro problema que as pessoas têm. É que eles só vão ver essas coisas de forma moral. E eles vão ter dificuldade de entender coisas num nível profético. Esses são os problemas que as pessoas se encontram quando veem essa mensagem. Se você consegue convencer alguém desses assuntos, de ver as parábolas no nível profético e falar e passar por essa história moral, depois a continuação é muito fácil de ver os resultados. Porque uma vez que você consegue fazer isso, você consegue começar a ver que isso é mais do que natural e espiritual. Uma outra forma de entender o parábola já foi discutida pela irmã Tess. É comparar e contrastar. E aí a gente começa a falar sobre comparar e contrastar. A palavra técnica que as pessoas usam para isso é justaposição. Então, quando você compara e contrasta, você pode comparar e contrastar dois objetos naturais ou ideias. Um bode e uma ovelha. Um bode e uma ovelha. Fácil de ver. Será que uma ovelha
e um bode são fenômenos naturais ou espirituais. É natural com natural. E a maior parte das pessoas não vai estar disposta a ver que essa seria uma parábola, ou uma forma de parábola, porque eles estão educados em entender isso nesse nível. Então você pode ir do espiritual ao espiritual. Você poderia fazer isso. Você poderia, se fôssemos usar o termo Rei do Norte, não na sua forma literal, mas na sua forma espiritual. Quem seria o Rei do Norte? A gente vai colocar Jesus. Poderia dizer Deus. Se é Jesus, a gente se compara Jesus com quem? Com Satanás. Ambos estão competindo para o título de Rei do Norte. Isso é espiritual para espiritual. A gente pode comparar as diferenças e confiar nisso para ver o que é similar e o que é diferente entre eles. Essa não é a única forma de entender parábolas, além do natural espiritual, mas é uma forma importante. Quando você começa a comparar, a razão disso ser tão importante para nós entendermos é porque nos permite encontrar informações escondidas. E é aí que as pessoas começam a ficar nervosas, porque eles vejam isso como adicionar ou tirar coisas além da palavra de Deus. Então, se aqui é capítulo 1, versículo 1, e cada um desses são palavras, são essas palavras do capítulo 1, versículo 1. Será que isso é tudo o que está contido na inspiração? Nesse contexto, a maior parte das pessoas diria que sim, que tudo isso, que isso é 100%. A maior parte dos adventistas ia dizer isso. E a terminologia que eles usariam é assim diz o Senhor. Dessa palavra diz, você disse algo, você disse o que queria dizer e você falou o que queria. Se você adicionar algo, o que você faria? Se quer adicionar algo, você ia falar mais. Se você quer adicionar algo, você fala mais. Então eu vou dizer, se isso é só 50%, você vai fazer... Qual é a seguinte pergunta? Então cadê os outros 50%? Você está dizendo agora, ou eu estou dizendo a você, eu só te dei metade da informação. Isso parece perigoso. Esse é o problema que nós somos confrontados quando a gente começa a estudar o estudo de parábolas, ou quando a gente começa a olhar a inspiração. Não é o único problema, mas é um dos grandes problemas. Tem dois grandes problemas que a gente tem que lidar. Um deles eu vou chamar de que tem informação se perdendo na inspiração. E esse verso não vai te dar toda a informação que você precisa. Vai te dar 100% da informação? A resposta é sim. Vai te dar 100% da informação. Mas se você quer achar mais informação, ele vai te dar tudo o que você precisa? Não. Então ele vai te dar também 50% da informação. Então essa é o primeiro pedra de tropeço que as pessoas têm. Que se esse verso pode te dar tudo o que você precisa de saber, se você é um bebê, se você é imaduro, um iniciante, tudo que você precisa saber está ali. Mas à medida que você começa a precisar de mais detalhes, não vai estar lá. E a gente tem sido tão educado a seguir um método particular. Qual é a metodologia essa que a gente vai pela metade da informação do verso? O que você faz? Você faz texto prova, que significa que para a maior parte dos adventistas você vai para outro verso. Então eu vou para outro verso. Esse é o capítulo 10, verso 10, de outro livro. E essas são as palavras nessa aqui e essas são as palavras aqui. Então essa aqui, essa vai ser a parte que está faltando, os 50% que estava faltando. Então você tem essa parte se adiciona e aí você tem 100% da informação. É assim que nós normalmente estudamos. Que é tudo certo, tudo bom, tá tudo correto, mas é algo muito simples
super simples. E à medida que você estuda mais, você começa a entender que se isso é tudo que você tem, tem coisas que você não vai ser capaz de encontrar. Você pode encontrar coisas simples, que estão abaixo da superfície, os conceitos proféticos, mas alguns mais complexos você não vai conseguir achar dessa forma. Você precisa de um mecanismo diferente, uma forma diferente de entender. E eu vou dizer que essa metodologia, que a gente chamou de texto-prova, é uma outra forma de dizer parábolas. Porque a gente acabou de dizer que parábolas são comparar e contrastar. Então, quando a gente compara esses dois versos e os coloca junto, os ajunta, então essa é uma forma de parábolas. Mas não é a única forma que parábolas funcionam. Parábolas funcionam em diferentes níveis também. Um nível que a maior parte das pessoas não está confortável. E a forma como parábolas podem ser entendidas é mais complexa. É que esses 50% da informação aqui, mas as outras 50% da informação não vão ser encontradas em outro verso. Os outros 50% vão ser encontrados no verso em si mesmo, mas não nas palavras. O que você tem que fazer é olhar para todo esse problema de uma forma diferente. E eu vou explicar isso usando Daniel capítulo 2. Então vamos revisar dois grandes problemas. Vamos revisar esse primeiro. Dois problemas aqui. Primeiro de tudo, temos um entendimento bem estreito de parábolas. Não é somente natural e espiritual, mas é muito mais que isso. Então, se eu fizesse isso, natural e espiritual, e eu fizesse aqui comparar e contrastar, não são as duas formas somente de entender. Tem muitas outras formas além dessa. Mas eu estou dando essa forma simples de ver. Eu estou te falando que tem dois jeitos de entender parábolas. Se você pegar só esse, você vai ficar muito limitado no seu entendimento. Esse é o ponto número 1. O segundo problema é o adventismo somente olha para parábolas para ensinar lições morais. Mas as parábolas têm que ensinar lições proféticas. E se você quer entender as escrituras num nível mais profundo, não é entendendo o que significa roubar ou o que adultério num nível mais profundo. Então, para discutir o que adultério está olhando, falar que é olhar para um outro homem, uma outra mulher e desejá-lo, esse é um conhecimento mais profundo de adultério, mas eu estou te falando que não é. Porque essa é a maior parte das pessoas entenderia. Tocar o homem. Se você já é casada, tocar o homem é mal. É um pecado. Mas só olhar para a pessoa é pecado. E as pessoas pensam assim. Acham que isso é um entendimento mais profundo das Escrituras. É sobre isso. Um entendimento moral mais profundo das Escrituras. Eu não acho que isso é correto. O entendimento mais profundo das Escrituras, ou da inspiração, é olhar a inspiração de uma forma completamente diferente. De uma forma não moral. De uma forma profética. Isso significa que vamos separar profecia e moralidade? Não. Tem grandes discussões no nosso movimento sobre se a gente tem testes proféticos ou testes morais, se tem testes, pecados morais, pecados proféticos. Tem muita confusão nesse assunto. A discussão entre moralidade e profecia não está tão distinto como as pessoas querem falar. Mas eu não estou falando desse assunto agora. O único ponto que eu quero te falar é que o tesouro escondido é olhar para a inspiração de uma forma profética. História simples. A história do bom samaritano. Trate as pessoas de forma boa. Não pense que o seu trabalho é mais importante que a pessoa. Deveríamos ser focados em pessoas, não em projetos, se eu posso dizer dessa forma. Então, tem sacerdotes e levitas, todos sabiam para onde ia direcionar. Sacerdotes, levitas e netineus. Então, a gente pode substituir samaritano por netineus. Podemos substituí-lo de forma bem simples, porque sabemos quem o samaritano é. Já discutimos isso sábado passado. Quem é um samaritano? É alguém que está sobre o reinado de Satã ou alguém que está sobre o reinado do céu?
o reino do céu, porque o samaritano, ou vamos chamá-lo de... Vamos usar o padrão do fim do mundo, a gente vai para o Apocalipse 18, verso 4. Pessoas que saem do mundo são chamados de povo de Deus. Saem do reino de Satão e entram para o povo de Deus. Eles são meu povo, é povo de Deus. O que os faz uns parentes dos sacerdotes e levitas, porque são todos povo de Deus em algum nível. Sabemos a história dos samaritanos. Então, o samaritano é basicamente um relativo dos judeus. E eles voltam até o final nos judeus, na história, e até a conquista da Samaria. A gente discutiu isso sábado passado. Então, a gente pode ver que os samaritanos, ou os netineus, é a mesma história. E uma vez que você faz isso, é fácil de ver que essa é uma história profética. Então, a gente já lidou com isso. Então, vamos ir para um verso. São essas todas as palavras de um verso, 100% das palavras. Tem alguma palavra faltando? Claro que não. Porque se tem uma palavra faltando, por que ela estaria faltando? Não seria um verso completo? Então, Deus nos deu tudo que a gente precisa. Toda a inspiração é aproveitável. Então, essa inspiração é útil para nós. Então, a gente tem que usar 100% das bênçãos e informação que Ele quer nos dar. Então, é 100% correto. Tudo está lá. Mas, quanto mais olhamos, não encontramos tudo que a gente quer. Só 50% está lá. Então, a gente vai para um verso diferente. Um verso diferente vai te dar. Os outros 50% estão sumindo. Que vai nos ajudar. Eu vou dar um exemplo disso. Quando a gente faz um estudo do sábado, isso te diz que esse verso fala sábado. Sábado é do pôr do sol ou pôr do sol? Será que isso está 100% correto? 100% de toda a informação que você precisa? Claro que sim. Mas isso te fala tudo sobre o sábado? Não. Só te fala 50% do sábado. Tem outro verso que fala sábado, não podemos trabalhar. Esse agora é pôr do sol, que é 100% da informação sobre o pôr do sol, mas só 50% sobre o assunto, e esse é sobre o trabalho. Quando você trabalha esses dois juntos, e você faz um estudo sobre o sábado, você não pode trabalhar do pôr do sol ao pôr do sol. Então, estamos todos familiarizados com como isso funciona. Essa forma de estudar. As pessoas chamam de texto-prova. Eu vou chamar de ensino por parábolas, porque você vai comparar e contrastar essas duas parábolas. E é assim que parábolas funcionam. Então, esse é um assunto, uma perspectiva das parábolas. Existe outra. Isso só te dá 50% da informação. E não tem outro verso que vai te dar os outros 50% que está faltando. Você tem que cavar um pouco mais de informação que você não pode encontrar em outro lugar. Então, como você vai fazer isso? Para entender a informação perdida, você tem que entender sobre estruturas, não somente palavras. Então, estrutura se torna um assunto importante. Então, o que vimos aqui foi desenhado, apresentado aqui. Quais passagens são do Espírito de Profecia? Uma dessas passagens, se alguma encontrar, pode me falar. O que eu fiz foi que eu peguei essa passagem e eu não fiz um diagrama de forma oficial, da forma como você faria se tivesse feito gramática, mas eu apresentei a estrutura. E eu apresentei da forma como estava escrita, diz Salomão, Cristo, a introdução do Cristo, do Evangelho, essa era. Então, é dessa forma cronológica que ela escreve. Então, ela vai escrever de qualquer forma que ela quiser. Ela poderia ter feito Cristo, então Salomão, porque Cristo é nosso exemplo. Então, a gente teria feito dessa forma. Então, ela poderia ter feito a introdução para essa era. Então, tem muitas formas de ter feito. Mas você vê, na verdade, de forma cronológica. Salomão vem primeiro, essa era vem depois, e aqui você está. Cristo e a introdução do Evangelho, que é basicamente o mesmo período de tempo. Então é feito de ordem cronológica. Mas quando você faz nessa ordem cronológica, você vê coisas boas, uma estrutura, um padrão. Começa com alguém que é mau. E aí você vai dar o Evangelho, né? Porque o que ele faz? No início do seu reinado. Porque ele faz
ele faz afinidade com o Egito, e o Egito é um símbolo do mundo. Então ele vai fazer uma aliança, com uma interação com o Egito. Na verdade, ele quer tomar o Egito. E como é que ele toma o Egito? Como é a forma dele fazer isso? Ele casa a filha de Faraó. Então, ao casar a filha de Faraó, ele toma controle, essencialmente, do Egito. Ele vai negociar com ele, interagir com ele, fazer negócios com ele. Então, ele quer tomar controle. Na verdade, ele toma controle de muitos países através do comércio. Então, essa é a história do evangelismo, a história do evangelho até sendo dada aqui. Sabemos que Cristo é a história do evangelho. Isso também é a história do evangelho. Então, esses dois é o evangelho. Eu vou colocar em parêntese, porque a maior parte das vezes que a gente fala do evangelho é no Novo Testamento, não é no Velho. Então, esse aqui. Essa citação que a gente está tratando. O que eu quero apontar é que tem uma estrutura aqui. Quando você vê a estrutura, você pode pegar informações que estão se perdendo. É isso que eu quero que vocês vejam. Então, se você se lembra a palavra que eu dei, esse é um quiasma. Então, um quiasma. Se isso parece muito complicado para você, eu quero usar uma palavra substituta, que é o espelho. E eu não tenho certeza do que você chama aqui. Eu chamo de balança. Se você vai para parques de crianças, balanço, chama balanço no parquinho, né? Tem aquele onde uma criança senta de um lado do outro. Isso se parece basicamente com isso. É um fulcro com uma haste, e aí você pode balançar. E você pode fazer escalas, é um espelho, porque o que está de um lado está do outro lado. Ou um quiasma. Em outros estudos, você provavelmente viu, é que você pega um pedaço de papel, você dobra no meio, abre, dobra, abre, e o que você tiver pintado de um lado, fica pintado do outro lado. Todos aprendemos isso na escola. Na escola. É um princípio matemático que todos devem estar familiarizados com. Então, é um quiasma ou um espelho, primariamente matemática. Então, essa é uma estrutura que eu quero que vocês vejam. E eu quero que tenhamos balanço. Queremos estar balançados em cada um dos lados. Então, se você vai fazer isso, e a gente fosse deixado com isso, então a gente tem nossos versos bíblicos. Esse é 1:1. E nesse verso, ele te dá 3 pedaços de informação. O pedaço de informação, ele teria dito: Salomão era mau, Cristo era bom. O evangelho começa com o bom, mas hoje eu imagino o que vai parecer. Ele não dá isso, ele não dá essa informação. Salomão era mau, Cristo era bom. O evangelho começou como bom, e agora a gente tem que dar o nome ao evangelho. E a pergunta que a gente tem que se fazer a nós mesmos: quando o evangelho é dado hoje, a gente vai ter problemas? Ou a gente vai de forma suave? E a Bíblia, os versos bíblicos, não vai te dizer. Você não pode ir para um outro verso bíblico, porque não fala dele. Porque não diz que o evangelho vai ser entregue de forma mal. Como você sabe que vai estar aqui? Porque não tem palavras na passagem para te ajudar. A única forma de saber é através de uma estrutura ou um padrão. Então isso se torna um símbolo de uma estrutura ou um padrão. Então aqui
é mal e bom. Se a gente vai balancear isso, e aqui seria bom, e aqui a gente não sabe o que esperar, porque não tem palavras para ensinar. Qual seria a resposta? Obviamente, vai ser mal. Então, ao começarmos a lidar com a inspiração, a história, o verso, pode não conter toda a informação que a gente precisa. Talvez contenha somente metade da informação. Tem formas diferentes de ter a informação que a gente precisa. Você pode ser treinado, ensinado a ir a outro verso e vai te dar o restante da informação que está te faltando. Mas uma outra forma de fazer isso é usar essa ideia de estrutura. Isso se torna um tópico importante para entender como decodificar a Bíblia. Você pode falar isso de um nível, de um livro, de capítulo, de verso, e vai diminuindo escala até escala. E a gente falou sobre isso no sábado. Os pontos chaves que você precisa para entender é o conceito de escala. Se você quer uma verdade verdadeira, ela tem que ser mudar de tamanho. Ela tem que ser mudar de tamanho em 3 níveis: o indivíduo, a igreja e o mundo. Se é uma mensagem verdadeira, um princípio verdadeiro, tem que ser escalável ou mudar de nível do indivíduo até o mundo e voltar. Para o indivíduo, para a igreja e para o mundo. Se você não pode mudar o nível nesses 3, não é um princípio válido ou um teste. E a gente se torna um assunto profético. Então, uma vez que a gente lidou com isso, eu fiz tudo isso porque eu queria fazer um ponto sobre a parábola. Quando você se aproxima de Daniel 2, posso dizer com um bom grau de confiança. Eu acho que eu estou 100% correto nisso, que você nunca teria visto uma apresentação em Daniel 2 que aproximou do assunto usando parábolas. Você teria visto se aproximar com uma parábola como essa, que é uma forma estreita de entender a parábola. Porque você teria dito, essa cabeça de ouro é o reino de Babilônia. Isso é uma parábola. Natural e espiritual. Uma coisa que as pessoas ocasionalmente não fazem, um ponto é, como isso é um estudo introdutório, quantos estímulos Deus vai te dar? 2 símbolos. Ele te dá o material, o ouro, e a cabeça, e a parte do corpo, que é a cabeça. E aí você pode entender que é a Babilônia. Então, ele te dá 2 símbolos. 2 coisas naturais, para te entender o quê? Um fenômeno espiritual. E, frequentemente, a gente não faz uma distinção entre esses dois. Por que a gente não vê a parte do corpo e o material? O que esses podem nos ensinar sobre Babilônia? Porque a gente simplesmente fala, Babilônia, cabeça de ouro, e a gente não considera que Babilônia é uma cabeça. E o que uma cabeça simboliza? O que ouro simboliza? A gente pega 2 peças de informação desses reinos e a gente não olha para isso. O que eu quero que vocês vejam, porque se tornou um ponto de discussão, aqui está a nossa balança. E desse lado, temos uma estátua. Se você tem uma estátua de um lado, você tem que balancear essa estátua com alguma outra coisa. Você vai balancear com o que do outro lado? Não tem outra estátua na passagem. Eu vou chamar isso de reino. Se você vai colocar um reino desse lado, o que você vai ter do outro lado? Você tem que ter um reino. Você tem reino. Você vai olhar a imagem do que está sendo apresentado e procurar. Esse reino é o reino de Satanás, sabemos isso. E o que a gente vai fazer, a gente tem que começar a comparar e contrastar. Então, esse é o reino de Satanás. Então, esse é o reino de Deus. Ambos são os mesmos reinos, a propósito.
Se você olhar aqui, Satanás é o rei do norte e Jesus é o rei do norte. Então, ambos são os mesmos. Mas estou usando um símbolo diferente para dizer que é Deus e Satanás. Então, a gente tem que olhar um símbolo do reino de Deus. Um reino do símbolo de Deus nessa história. É aquela montanha. Então, você tem uma montanha e uma estátua. Ambas símbolos de reinos. Um é reino de Deus e outro é reino de Satanás. Então, é aí que o Adventismo começa a lutar, a ter dificuldades. Onde esse reino é localizado? O reino de Satanás. Na Terra, não é isso? Esse é na Terra. Então, a passagem não te diz onde esse reino está localizado. Está faltando informação. Te diz que está lá, mas não diz onde está localizado. Sabemos onde esse está localizado. Como é que a gente sabe? Porque se você for no verso, Daniel diz a Nabucodonosor o quê? Você é essa cabeça de ouro. Então a cabeça é o quê? É o líder. Então o líder, ou a principal pessoa, principal reino dessa estátua, está localizado aqui na Terra. Então a gente percebeu que é um reino. Então se a cabeça está na Terra, não vai ter controle dessas coisas que estão no céu. Então tudo que está embaixo dele não controla ele. Então Medo-Pérsia, Grécia, Roma, essas duas fases. Babilônia controla tudo isso, ditando isso, porque ela é a cabeça. Tudo isso tem que estar na Terra. Se você estiver de acordo com isso. Também sabemos, se você virar para Daniel 2, ele te fala isso. Se alguém conseguir achar o verso antes de mim. Como você sabe que é na Terra? Porque o primeiro é Nabucodonosor. Qual verso a gente está? Verso 39. Última parte do verso. E o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então te diz que está na terra. Então se isso está na terra, eu quero te perguntar, onde está essa montanha localizada? Porque não te diz onde está localizada a montanha. Não diz, mas porque Daniel fala que tem essa montanha. E qualquer adventista, especialmente evangelistas, essas pessoas que fazem seminários de proféticos, que se dizem experts nisso, todos vão dizer que essa montanha está no céu. A razão deles se dizerem que está no céu, sem prova nenhuma disso, é que uma pedra sai de lá. Uma pedra que sai dessa montanha vai destruir a estátua. E todo mundo sabe que a estátua é tão poderosa que umas pessoas não poderiam destruir essa estátua. Então, as pessoas argumentam que tem que ser Cristo. Temos uma figura como essa, e aqui está na Bíblia de Estudo, o segundo advento de Cristo, essa pedra que vem da montanha. E a razão de por que as pessoas são forçadas a tomar essa decisão, essa conclusão, é por causa do método completamente errado, baseado em assumir no fato de que a destruição desse reino se parece. Nós sabemos como a destruição se parece. No nosso movimento, como chamaríamos isso? Como a gente falaria isso? Eu diria falar conflito para ti. Eu vou chamar de guerra. Que forma a gente chamaria? Que guerra a gente chamaria isso? Os adventistas normalmente. A gente chamaria de guerra quente, ou guerra usando armas e não uma guerra fria. Se você vai para qualquer figura, qualquer série que você fala sobre o Apocalipse, você vai ver uma guerra quente destruindo impérios. Então, uma guerra quente que está indo
e destruindo tudo. Porque a gente tem isso dentro do nosso pensamento de que essa destruição do reino por Cristo tem que ser algo físico, morte, destruição. E as únicas pessoas que podem fazer isso não são adventistas do sétimo dia, mas só Cristo. Então tem que ser Cristo. Se é Cristo que vai cortar a pedra da montanha, então a montanha tem que estar no céu. E aí, para vocês jogarem os versos bíblicos para mostrar que a montanha está no céu. Mas você não pode fazer. Mas se você usar ensino por parábolas, o que é fácil de ver, para você balancear isso de forma própria, se isso está na terra, isso também está na terra. E essa nossa inabilidade de usar o ensinamento por parábola que nos força a tirar conclusões erradas no nosso estudo profético. E tudo começa aqui em Daniel 2. Porque a gente para de fazer o erro aqui em Daniel 2, a gente não entende o que é montanha essa. Você está condenado de Daniel 3 em diante até Apocalipse. Tudo que você vai ver vai estar errado quando você entende o que está acontecendo. E é pior ainda no livro de Apocalipse, porque o Novo Testamento vai ser mal entendido. Se você não acha isso, se você acredita em repetir e ampliar, nós estamos fazendo os mesmos erros que a nação judaica está fazendo. O que os judeus esperavam? Uma guerra quente. E o que Deus continuamente diz a eles? O reino do céu é aonde? É em você, não pode ser visto. Os mesmos assuntos relacionados a essa discussão aqui. Estamos olhando para coisas externas de forma que não vão ser cumpridas. Então, o ensino por parábolas se torna importante se vamos entender corretamente tudo que a gente está lidando. Se a gente está falando de dispensacionalismo, quando a gente começa a lidar sobre cada um dos assuntos proféticos que estamos lidando, 1989, 9 de setembro, 2019, 2014, e a não ser que você tenha certeza de como as parábolas funcionam, se você vai usar na própria esfera de influência, você vai, em algum momento da linha, tropeçar e cometer erros. Se eu puder fazer um resumo, o problema da igreja é que eles têm uma visão muito estreita do que parábolas é. Eles só entendem no nível moral. Então começamos a pensar em versos bíblicos. Em um nível, contém todas as informações que você precisa. Mas tem coisas que estão faltando. Então os adventistas acreditam que a única forma que você pode achar informação é em outro verso bíblico. E eles chamam isso de assim diz o Senhor, ou o texto prova. E a gente não quer falar sobre a igreja, o movimento, as pessoas que saíram do movimento. As pessoas que saíram do movimento estão fixadas no princípio de que, ou a ideia de que, se Deus não disse, você não pode acreditar. E eles vão pegar essa ideia, esse conceito, quando fala sobre o assunto de igualdade. Então, se eu fosse usar essa palavra igualdade, de onde essa palavra vem? A palavra vem de igual. Vem de igual. Igualdade vem de igual. É um sinônimo de igual, seria? Se você fosse usar umas palavras aqui, seria balanço. Tem que ser balanço. Então, se eu desenhar um homem, uma mulher nesse lado, o que eu tenho que desenhar desse lado de cá? Vou desenhar um homem. Então, toda a ideia de igualdade que está sendo empurrado na mensagem do Clamor da Meia-Noite está baseado na ideia de ensinos por parábolas, em quiasmas, espelhos, balanças. Então, quando as pessoas começam a sugerir que o que a gente está fazendo agora, quando a gente começa a tratar homem e mulher como iguais, e não temos base disso para fazer isso, porque a gente não tem mais um assim do Senhor, o que eles têm feito é destruído todo o princípio. Não esse princípio aqui, essa ideia estreita aqui, mas todo o princípio de parábolas. É esse pensamento estreito,
focado, ou definição focada de parábolas que é somente sobre espírito espiritual e natural. Eles não vêm no contexto completo. Porque quando você começa a ver uma parábola que a gente compara e contrasta, você começa a ver estruturas. E aí você não vê só mais o que as pessoas dizem que é um assim diz o Senhor. Você não consegue encontrar essas 50% que está faltando com só as palavras. É por isso que, de forma fundamental, tem uma grande divisão. Eu não posso falar no movimento, porque o movimento não está dividido, mas os pecadores em Sião saíram. Mas as pessoas que saíram por causa de um assunto bem simples. Não estavam dispostos a acreditar e aceitar o ensino por parábolas na sua inteireza. O conceito de parábolas. Eu dei só um exemplo de um nível bem simples. Como as parábolas têm que funcionar se eu comparar e contrastar. Se você entender Daniel 2 errado, você vai entender tudo errado. O que sai dessa montanha? Eu vou usar a palavra cortado. Uma frase cortada. Se eu cortar algo daqui, o que eu tenho que fazer aqui? Se você tem que cortar algo aqui, e é por isso que essa metodologia não é somente poderosa, mas crítica para nós entender. Se você olhar para a passagem, não é fácil de ver que tem qualquer coisa cortada dessa estátua. Você não consegue ver na passagem, mas, como o ensino por parábolas, a gente tem que cavar por tesouros escondidos. Está lá para ser visto, mas não vai ser visto nas palavras, nas passagens. Eu espero que vocês consigam ver isso. A gente espera que esteja lá, mesmo que a gente não possa ver. Então, o que você espera ver? Então, você vai perguntar e vai procurar. E uma vez que você começa a procurar, então tudo fica no lugar. Tudo que eu preciso fazer. E eu acho que todos concordam com isso, mesmo que você não tenha que fazer isso. Essa cabeça aqui é Babilônia. Se você for para Apocalipse 17, verso 5, tem uma mulher que está andando sobre uma besta de 7 cabeças. Aqui, o milerita chama de Roma papal. O que está na testa dela? Está escrito Mistério Babilônia, a mãe das prostitutas. Então vamos falar sobre a igreja aqui no pé. O que a Bíblia chama de pé? De Babilônia. Então tudo isso, dessa estátua, tudo, do início ao fim, é Babilônia. De alguma forma, então começa de Babilônia literal e termina em Babilônia espiritual. Então toda a estátua é um símbolo de Babilônia, do início ao fim. De novo, você pode provar isso de formas variadas. Em Apocalipse 17, Apocalipse 18, verso 4. A gente citou isso. Sai dela, povo meu. Quem é ela? Babilônia. Então, sai dela, meu povo meu. O que a gente espera ver em Babilônia? Povo de Deus. Então, se você pega esse conceito e leva de novo a Daniel 2, se esse é um modelo de Babilônia, o que você espera ver? Dentro desse sistema que deveria sair, o povo de Deus. Então, a gente espera ver alguém sendo cortado de Babilônia. Então, a gente já tem um modelo aqui, tirado do livro de Apocalipse, mas eu acho que você tem que ser capaz de ver em Daniel capítulo 2. E você não pode ver em capítulo 2 se você olhar para os símbolos corretamente. Então, é por isso que se torna tão importante entender o ensino por parábolas. Isso deveria ser um exercício simples que a gente tem que ser capaz de fazer com a nossa igreja. Mas agora chegamos a um lugar onde as pessoas que costumavam estar no nosso movimento, a nossa mensagem, não mais acreditam nesse modelo particular. Não sei mais o que ele acredita, mas eles não acreditam na metodologia por trás disso. Ponto 1. Eles não vejam que tem 50% da informação nas palavras e 50% não em outras palavras, mas na estrutura. E o que eu quero dizer por estrutura, eu digo padrão. Você tem um reino e um reino. Se esse reino está na terra,
esse reino também tem que estar na terra. Eles são ambos a procuração. Então a gente tem que procurar o que é o reino na terra. É fácil de ver o que o reino na terra é. Isso é fácil de ver. É o reino de Deus aqui na terra. Se fosse fácil, tem que existir um problema com essa igreja. Porque se existe um problema, que eu estou chamando de igreja, o sistema aqui. Então, existe um problema com Babilônia, mas tem problema com o povo de Deus aqui na terra. Eles são Laodiceia. Então, o problema com a Laodiceia é que Deus vai cortar essas pessoas do sistema da igreja. E vai ter algumas pessoas que vão ser cortadas também de Babilônia. Eu vou dizer aqui, mas eu vou desenvolver esse pensamento depois. O que mandou as pessoas para fora de Babilônia? É uma mensagem. Sai dela, povo meu. Por que a gente então não está dizendo às pessoas para sair antes? Por que eles não estão saindo antes? Por que eles só estão saindo agora? Eu vou te dar a resposta. Eu vou te dar a resposta porque nossa frase não diz sai dela, povo meu. Porque a frase diz sai dela agora. Você sai agora. Se eu usar a palavra agora, o que agora está conectado com que princípio, que ideia? Com o tempo. Porque você vai dizer agora. O que é o agora? O tempo agora. A gente chama da lei dominical. A gente chama da lei dominical, do assunto da lei dominical. A gente vai discutir sobre a lei, mas o que eu quero ver é que isso é conectado a tempo. Então, o que vai cortar essas pessoas é um assunto de tempo. Se o tempo corta essas pessoas, vai cortar o que essas pessoas? É um assunto de tempo. É por isso a revista que foi produzida primeiro nesse movimento chama a revista Tempo do Fim. Tudo conectado ao tempo. A gente vai cortar essas pessoas. É o assunto de tempo. Porque tem um problema com a igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia não tem somente um problema. Não é que eles não são bons, que a gente continua indo sobre isso. Porque a gente fala que eles não são bons, legais, em que vala a gente cai? A gente cai nessa vala moral. E a gente fala de novo sobre essa vala, sobre essa moralidade, sobre quem são as pessoas boas. São todos. Eles são bons, mas adventistas são maus. Não é isso que a condição laodiceana é. A condição laodiceana é um assunto de tempo, se eu puder dizer dessa forma. É a rejeição de tempo. A gente vai desenvolver esse assunto mais tarde. Eu quero falar de mais um ponto. A gente fez mais um ponto aqui sobre as parábolas. É a natureza das parábolas. O segundo ponto é o escopo das parábolas. Não é só natural e espiritual. Eu coloquei comparar e contrastar, justaposição. É muito mais que isso, mas eu quero que vocês vejam que parábolas se estendem além de natural e espiritual. O outro que a gente falou é sobre esse verso. Então tem esse verso, que é assim diz o Senhor. Deus falou. Quando ele fala, ele te dá 100% da informação. Claro que ele te dá 100% tá lá. Não tem partes faltando, mas quando você começa a cavar mais profundo, quando você começa a ler, a entender mais, você tem que encontrar informações extras. 2 lugares para encontrar, fácil de achar. No entanto, cada vez mais, particularmente quando a gente começa a lidar com isso, quando profecias do fim do tempo, se tudo fosse simples, todo mundo ia encontrar. Mas a razão das pessoas não encontrarem é porque não tem palavras. Não conseguem localizar o que está faltando. A forma de localizar o que está faltando é usar parábolas ou estruturas. Então tem que comparar e contrastar. O que é outra forma de parábola? Está bem aqui. Eu vou chamar de padrões. Então temos natural e espiritual, comparar e contrastar, padrões. Ou então, balanças, espelhos, quiasmas. Então tudo isso são formas de ensino por parábolas, porque você vai comparar e contrastar. E a razão de por que isso é tão poderoso é porque
Nesse modelo, se você tem 4 pedaços de informação para ter, se você tiver 3 deles, você pode trabalhar e descobrir qual que é o quarto. Porque você sabe qual é a estrutura que vai te ensinar. Você pode encontrar informação secreta, escondida. Eu dei um exemplo disso. Assuntos fundamentais, onde as pessoas pegam todas as profecias erradas a Daniel 2. Tudo traz a essa estátua aqui, essa montanha. Esses 2 são reinos. Reino de Satanás e reino de Deus. É o reino do norte e o reino do norte. Esse é na terra. Sabemos que está na terra porque Nabucodonosor é o rei e ele está na terra. Lemos verso 39. 2, verso 39. O terceiro reino vai reinar sobre toda a terra. Então, se esse é o reino da terra, a montanha também tem que ser o reino da terra. Mas, no entanto, não fala no verso, mas você está supondo para fazer o reino do céu. É puramente especulação. Trabalho de... É ler os versos e chegando a uma conclusão baseado numa ideia especulativa. E essa ideia especulativa é o que significa destruir essa estátua. O que vai se parecer? Nós assumimos que vai se parecer com isso. Opção A. Mas às vezes não pode não parecer. Uma vez que você confirma na sua crença de que o modo A é assim que a destruição vai acontecer, você precisa de um ser sobrenatural para destruir, que seria Cristo. Então, se Cristo vai cortar a montanha, então essa montanha tem que estar no céu. Não é baseado em nenhum princípio ou ideia, mas é baseado num pensamento especulativo. Os adventistas deveriam ser intelectualmente honestos para admitir isso. Se eles estivessem certos, eles teriam dito. Mas não é baseado em nenhum princípio ou ideia ou em alguma metodologia. Eu quero oferecer uma metodologia que é baseado na palavra inspirada de Deus. É uma metodologia que foi provada a estar correta vez após vez. Cristo usou, Deus deu a nós, Ellen White usou, ela deu para nós. É o ensino por parábolas. Quando você faz isso, você pode provar que, sem sombra de dúvidas, que essa montanha está na terra. O que significa que é a igreja aqui na terra. E uma vez que você faz isso, tudo nesse capítulo cai no seu lugar. Tudo funciona propriamente. Muito bem. Quando você faz Daniel 2 corretamente, você entende todo o resto. A razão de por que Satanás não quer que a gente entenda isso é porque ele não quer que a gente veja que do Adventismo, Deus vai cortar um movimento, uma mensagem que é baseada em um assunto, tempo. É por isso que as pessoas lutam com isso. É o segundo ponto para fechar. Quando você tem esses versos, não somente você precisa de parábolas para entender a informação perdida, mas então o que você precisa fazer é ler de forma contextual. Quando você lê de forma contextual, a palavra que sai vez após vezes é a palavra aplicação. Como a gente aplica esses versos? Porque todos esses versos, esse verso aqui, foi escrito para nós, sobre quem o fim do mundo está vindo. Mas o que significa para nós? Será que significa o mesmo que o autor original pensava? Mas nós já temos exemplos suficientes disso. Dessa pergunta e da resposta para dizer que não. Sobre o testemunho de 2, algo é estabelecido. Se você pode achar 2 testemunhos de que o que era significado pelo autor original não significa para alguém que vem depois. Você pode ver mais de uma vez. Você vai ver vez após vez. Você sabe que o fim, que a gente vai chamar de aplicação, não se parece com o original. Não se parece, nunca vai parecer. Sempre vai parecer diferente. É por isso, Grande Conflito 4.3 é forçado a usar a frase, que é uma frase que nós não usamos, nós dizemos, as linhas de reforma são idênticas, ou são todas as mesmas, mas ela diz que tem uma surpreendente semelhança, porque ela tem que ser tecnicamente acurada, que no fim pode ser similar, mas não é o mesmo, e nunca vai ser o mesmo, e nunca vai ser. Sempre vai ter diferença entre o início e o fim.
e o que a gente não está capaz de aceitar, porque a gente não sabe como ler os versos de forma própria. O que a gente não entende o que é assim diz o Senhor. O ensino por parábolas, temos que entender o escopo e a natureza. Quando falamos de um verso, tem um pedaço de informação que está faltando. E a única forma de encontrar isso é através da estrutura ou de um padrão, que é uma outra forma, uma outra expressão de ensino por parábolas. Mas, além disso, quando você olha para uma passagem, e a gente vai pegar essa passagem e vai fazer a nossa própria, você tem que fazer uma aplicação. E aí, quando você faz isso de forma moral, é fácil. E é por isso que as pessoas lutam quando fala sobre o assim diz o Senhor. Roubar no Velho Testamento. O que é no Novo Testamento? É roubar. O que é nessa era, na nossa era, no fim do mundo? Ainda é roubar. Roubar é sempre roubar, nunca muda. Se você rouba uma caneta lá atrás e você rouba uma caneta agora, é sempre o mesmo. Não tem mudança. Então, quando a gente começa a falar sobre o assim diz o Senhor, temos que começar a crer no assim diz o Senhor. Vocês sabem o que ele está dizendo. Em palavras codificadas. É que eles são moralistas. Quando a gente diz que um assim diz o Senhor e não tem nenhuma mudança, essas pessoas estão pegando a inspiração de uma forma moral. E a gente teria que ensinar que a gente tem um teste profético. Então, se alguém faz isso, você sabe que saiu do caminho e caiu no mundo triste aí embaixo. Isso acontece nessa última sacudidura. Isso tem acontecido em cada sacudidura, mas é muito mais proeminente agora. É muito mais proeminente do que sempre foi. Porque as pessoas que estão discutindo e lutando, se eu puder dizer dessa forma, são as pessoas mais competentes e lutadores nessa luta. E o que a gente deveria estar lutando contra o mundo, mas a gente está lutando nós mesmos, se eu puder dizer dessa forma. Essas pessoas que estão lutando contra o assim diz o Senhor estão se aproximando da inspiração de um nível moral. Porque o que eles querem fazer é... O que quer dizer que essas pessoas... O que quer dizer que essas frases falaram 2000 anos atrás significa a mesma coisa hoje. Porque no nível moral sempre vai. Mas no nível profético, nunca vai. Nunca vai significar a mesma coisa. E sabemos disso porque quando você vai para os escritos de Paulo, toda vez que ele usa uma passagem do Novo Testamento, do Velho Testamento, ele sempre torce. A gente não gosta da palavra manipulação porque tem uma conotação ruim, mas ele sempre manipulava e torcia as palavras. Paulo é Éfeso, ele mesmo é Éfeso, é o movimento de Deus. Você vai pegar essas citações do Novo Testamento, vai manipular e torcê-las para atender às necessidades da igreja de Éfeso. Não só a gente tem que fazer a mesma coisa, mas a gente é forçado a fazer a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre um assim diz o Senhor, a gente parou de usar um assim diz o Senhor e agora a gente está fazendo coisas. 2 assuntos que estão sendo atacados. A gente está atacando o ensino por parábolas, que são assuntos estruturais, porque a gente não tem a informação do assim diz o Senhor. E o segundo ponto é que o fim vai sempre apresentar ser diferente que o início. E é isso que significa fazer uma aplicação. Porque quando a gente faz uma aplicação, nunca vai se parecer com o original. Isso é 100% do tempo, quando você olha para as coisas no nível profético. Então, se você vai olhar para as coisas morais, de forma moral, sempre vai ser o mesmo. Mas se você vai olhar as coisas de forma profética, elas nunca vão ser as mesmas. Começa a se tornar enganoso, porque a gente fala que não vai acreditar em moralidade, mas a gente acredita em profecia. Mas se você vai de profecia até moralidade, o que eles vão absorver sobre o que eles estão fazendo não é tomar a palavra de um nível moral, porque eles não pegam o assim do Senhor. Eles querem ter uma leitura literal da palavra. Então você sai de moralidade para literalidade. Então você vai ter uma leitura literal da palavra, e o oposto de literal é espiritual, ou uma leitura espiritual da palavra. A forma como eu uso as frases, a forma como eu ponho as palavras, é que de forma profética e moral, você pode dizer as mesmas coisas, ou você pode falar também
literal ou espiritual. Quando as pessoas leem as coisas de forma espiritual, você sabe que, por definição, eles estão fazendo as coisas erradas. Eles estão aplicando as coisas de uma forma moral. E se você faz isso, você não está mais cavando por tesouro escondido. Se você olhar para qualquer coisa no nível moral, quem que são os experts em olhar as coisas morais? De acordo com essa parábola, quem são os experts em moralidade? Está bem aqui. O mundo. O mundo são os experts em olhar para as coisas morais. Se você está olhando para as coisas de forma moral, você está indo para o mundo. Paulo discute, argumenta dessa forma por todo o Novo Testamento. O problema com as pessoas que saíram desse movimento é que eles estão caindo no mundo ímpio embaixo, porque eles estão começando a falar coisas ímpias de uma forma moral, natural, porque é a única lugar onde as pessoas do mundo podem fazer. Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Peço que o Senhor esteja conosco, nos direcione, ajude-nos a entender os assuntos sobre dispensacionalismo e como parábolas se tornam uma parte intricada em usar a metodologia da dispensação de forma correta. Esteja conosco, nos guie e nos abençoe. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.